Olá a todos, daqui o Ligini Jogos do Mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série exclusiva Novas Aventuras Fantásticas, dedicadas aos famosos livros de Lombada Verde. E hoje temos para vocês o terceiro livro da coleção editado pela Verbo, A Cidadela do Caos. É já de seguida. Pois bem, hoje então Cidadela do Caos, o terceiro livro da coleção Fighting Fantasy Aventuras Fantásticas editada em Portugal e que foi escrito por Steve Jackson, ele que, juntamente com Ian Livingstone, criaram esta famosa coleção. Quanto a edições, a primeira edição data de 1983, edição inglesa, sendo que depois o mesmo livro foi editado em diferentes países. No caso de Portugal, a primeira edição é lançada pela Verbo, exatamente com a mesma capa que vocês veem na edição inglesa. No caso do Brasil, temos pelo menos duas editoras diferentes, a Marcos Saraiva e a Jambô. Aqui vocês veem a capa da Marcos Saraiva, da primeira edição lançada, e depois, posteriormente, a Jambô teve duas edições, uma em 2009, com a capa que vem aqui, e depois uma outra em 2016, com esta capa. Bem, quanto à história, voltamos então ao nosso mapa da Lancia, que no fundo tem aquilo que são, do ponto de vista criativo, algumas das áreas onde correm grande parte das aventuras fantásticas, e desta vez vamos um pouco mais para sul deste mapa. E no caso desta aventura é muito interessante porque ela acaba por envolver aqui 4 áreas distintas do ponto de vista de localização. Começamos primeiro de tudo, desde já, pela Black Tower, pela Torre Negra e pelos rochedos Kragan, que vocês veem aí na imagem. No fundo é aqui que se encontra o vilão da história, queremos falar o Balthus Dire e as suas criaturas monstruosas. Depois temos também aqui importante a relação, a referência que é feita ao Vale dos Salgueiros, ao Vale dos Carvalhos. Aqui a questão da tradução nem sempre foi a mesma do ponto de vista da língua portuguesa, mas que é este elemento que vocês veem aí. No fundo é um povo que está sob ameaça precisamente de Balthus Dire e dos seus lacaios. E depois temos mais duas localizações importantes, Salomonis, que vocês veem aí, que no fundo vai recorrer, e de forma a poder proteger o povo do Vale dos Carvalhos, vai então socorrer-se do Mago de Yor, que é no fundo um grande feiticeiro que foi também ele mestre de Yastromo, e de quem o jogador é no fundo aprendiz. Vai então tentar ir até à cidadela de Balthus Dire e tentar derrotar o feiticeiro. Quanto a curiosidades, começamos com o número da coleção. Cidadela do Caos é o número 3 na coleção portuguesa, é contudo o número 2 na coleção inglesa, no fundo original, e é o número 1 na coleção brasileira. Por isso é curioso de facto como os diferentes editores acabaram por colocar este livro em diferentes posições em relação à própria edição, embora ele tenha sido no fundo escrito praticamente na sequência do primeiro. Quanto ao nome do vilão, Balthus Dire, é interessante a informação que o próprio Steve Jackson acabou por dar relativamente a essa questão, dizendo que, numa entrevista que deu, que a quando da criação dos livros-jogos, muitas vezes recorria a dicionário de sinónimos para tentar encontrar palavras que tentassem no fundo ser apelativas. Para ele, Balthus era o nome de um pintor francês, mas sugeria-lhe algo de negativo, digamos assim, de vilão, e por isso acabou por escolher esse nome. E depois acabou por encontrar também uma outra palavra, Dire, que achou que era uma palavra suficientemente demoníaca para ser associada a Balthus e criar então o nome do vilão, Balthus Dire. Para além disso, convém dizer, do ponto de vista das curiosidades, que, tal como aconteceu com o livro Floresta da Morte, o número 2 da coleção, também Cidadela do Caos foi lançado em 1984 um jogo para o ZX Spectrum, neste caso um jogo baseado precisamente no livro, que foi lançado pela Puffin Books. Por isso, desde o início houve aqui uma ligação bem estreita entre os livros-jogos e as consolas de videojogos. Bem, de facto, a magia é um dos elementos inovadores neste terceiro livro da coleção da Cidadela do Caos, lançado por Steve Jackson. É aqui que ele começa a introduzir, de facto, a importância da magia nos livros-jogos e que vai, de facto, neste livro, alcançar um grau de desenvolvimento muito grande. No caso deste livro, os jogadores têm à disposição, precisamente por serem aprendizes do Mago de Yor, têm à disposição 12 feitiços distintos. E esses 12 feitiços vão poder ser utilizados ao longo da aventura para que o jogador possa, no fundo, superar diversos obstáculos. Sendo que no início, tal como acontece com as outras pontuações, o jogador lança os dados de forma a poder ter um determinado valor de magia, e quanto mais alto for o valor, mais feitiço o jogador pode ter. E o interessante facto neste livro
é que o jogador vai poder em muitas situações não necessitar de combater e usar a magia para resolver determinados conflitos. E isso é muito interessante, porque mostra que este é um dos poucos livros de toda a coleção de Fighting Fantasy Gamebooks em que o jogador pode ter uma pontuação inicial baixa, mas a probabilidade de chegar ao fim ainda é alta, porque tudo depende dos feitiços que escolher. E respeito a ilustrações, neste livro voltamos a ter, precisamente tal como aconteceu no primeiro livro, o grande ilustrador Rusty Nicholson, que vocês veem aqui também, ele que tinha sido ilustrador do primeiro livro, ele também vai ser aqui neste segundo, e de facto, se compararmos as duas edições, a primeira e a segunda, aliás, o primeiro livro e o segundo, vemos de facto uma mudança e uma melhoria do ponto de vista das ilustrações para melhor, sobretudo nas criaturas que povoam a cidadela. Quanto à capa, aqui de facto há diferentes coisas a dizer. No caso da primeira capa, que foi neste caso publicada por Emanuel, segundo a informação que consta do livro, é uma capa que é muito pouco atrativa. Aliás, o próprio autor não gostou dela, foi escolhido depois pela editora para a primeira edição e depois nunca mais voltou a surgir em todas as outras edições, por isso foi só mesmo na primeira em que ela acabou por surgir. E de facto na segunda edição já foi esta a capa utilizada, a capa de Ian Miller, de facto muito mais interessante, ainda que ali o elemento que surge na capa não corresponda bem ao elemento que nós vemos depois no interior das imagens do Rusty Nicholson, mas em todo o caso é mais apelativa, e também as outras edições, por exemplo da Jambô, são muito interessantes do ponto de vista visual. Ora bem, como vencer o jogo é sempre aquilo que qualquer jogador deseja saber. Neste caso deste livro, ao contrário dos outros, vamos dar-vos um pouco mais de pistas, porque de facto neste livro é muito interessante a forma como o Steve Jackson desenhou a cidadela e a forma labiríntica como a mesma está de facto criada. No caso deste livro existem 4 grandes áreas e o jogador vai ter de passar por elas e, no fundo, confrontar-se com determinadas criaturas que são relevantes e vão ser relevantes para os jogadores chegar a bom porto do ponto de vista da aventura. Começamos com a primeira parte, a entrada e depois o pátio. Aqui claramente os guardas que surgem logo no início da aventura, o gorila cão e o cão gorila, são de facto criaturas fantásticas e que nos fazem logo sentir que vamos entrar num universo fantástico. Depois temos a mulher, aquela mulher que surge em redemoinho e que também nos vai atormentar quando estamos no pátio. E temos também, antes de entrar provavelmente na fortaleza, depois do pátio temos o guarda, que também surge ali como um obstáculo que é preciso superar. Quando entramos depois na segunda parte, que é a parte já a zona interior, há aqui duas personagens, digamos, que são fulcrais que o jogador tente chegar. Por um lado é o mordomo, ali o mordomo que vai surgir também na aventura, é um momento importante e ele logo quase mal entra, por isso o jogador tem de o encontrar e também tem de encontrar o Gark. Isto para poder chegar de facto ao fim do livro, encontrar aqui o Gark e confrontar-se com ele é importante. Temos depois uma terceira parte que se decorre nos subterrâneos, e aqui claramente o Calacorme é a criatura mais fantástica que surge, o guarda Calacorme, este lagarto de duas cabeças, que é extremamente apelativo, e temos também um outro elemento importante pelo qual o jogador vai ter de passar, que é o golem de pedra. E sobretudo esta ideia do golem com ali os baús que existem naquela caverna é de facto muito interessante e apelativo para o jogador. E por fim temos naturalmente a Torre Negra, a torre onde está em última instância o vilão, Balthus Dire, que já falaremos desse confronto, mas temos aqui pelo menos mais duas criaturas muito importantes. Por lado dos Gangis, estas criaturas do plano metafísico, e que de facto vai ser preciso os jogadores serem hábeis a tentar superar da melhor forma possível, mas temos também depois no final, antes do final aliás, a Hydra, que os jogadores terão de derrotar, também um animal de estimação de Balthus Dire e que é de facto também muito perigoso. Por fim, temos o próprio confronto de Balthus Dire, que é muito bem pensado, numa sala de armas em que são dadas várias possibilidades de tentar derrotar o feiticeiro. Por isso, de facto, a Steve Jackson conseguiu trabalhar bem esse elemento do ponto de vista de jogo e dar-nos ali várias possibilidades, e algumas delas muito simples para conseguir derrotar o feiticeiro. Por isso não é preciso ser o supra-sumo, às vezes é preciso ser só inteligente para poder chegar ao final. E já sabem, a Jogos do Mundo tem também 2 livros-jogos, por um lado o Sacerdote das Trevas, por outro a Casa dos Espíritos, que estão já à venda também. Aqui no nosso canal vão poder encontrar mais informações sobre esses nossos 2 livros-jogos e igualmente também sobre todo o trabalho que a Jogos do Mundo faz do ponto de vista da criação, por isso vão ver também o nosso site jogosdomundo.biblio.com.